Olá, meu nome é Leonardo Pereira e eu tenho um blog chamado SOS Gospel. Hoje eu vou estar começando um novo tipo de vídeo. Que tipo de vídeo é esse? Serão vídeos onde eu vou comentar assuntos populares, vou comentar notícias, vou comentar alguns eventos. Então você pode se preparar para ver realmente opinião. Porque muitas vezes nós vemos em sites de notícias e ninguém comenta, simplesmente é passada uma informação. Eu vou usar esse espaço do vlog para realmente começar a dar opinião, comentar e refletir sobre os principais assuntos que eu achar que eu devo falar, ou que alguém pedir para que eu fale. Então mande suas sugestões. O primeiro assunto é o novo Papa. Como vocês devem ter notado, ele é argentino, o nome dele é Francisco, e com isso surge uma grande pergunta. Qual a diferença entre os evangélicos e os católicos? A grande diferença é que os evangélicos não têm um papa. Isso mesmo que você ouviu, os evangélicos eles não têm um papa. Isso significa que o pastor Silas Malafaia, ele não é o papa dos evangélicos. Assim como a Igreja Católica tem um representante, que é a autoridade máxima, que é o papa, os evangélicos não têm alguém que represente todos eles. O Silas Malafaia, apesar de ele usar a televisão para dar opinião, muitas vezes ele aparentemente representa o povo evangélico, ele não é o representante dos evangélicos. Resumindo, Silas Malafaia não é o papa dos evangélicos. Com isso eu não estou dizendo que ele não tem o direito de falar. Sim, ele tem, ele pode se manifestar, ele pode se expressar e ele deve dar opinião e defender o direito daqueles a quem ele defende. Eu gosto muito dos vídeos antigos do Silas Malafaia, entendeu? Até porque ultimamente ele tem feito muitas coisas na televisão que é meio questionável, são trazidos alguns pregadores ali no programa dele. Muitas igrejas e muitas pessoas não têm gostado. Respeito o trabalho do pastor Silas, porque ele faz coisas boas. Ele tem uma editora cristã, ele tem uma gravadora de música gospel, ele tem uma rede de igrejas em que tem aberto várias igrejas. Posso não gostar, sim, de algumas ideias e de algumas opiniões que ele tem dado, mas ele também é um pastor que se envolve muito em polêmica, é um pastor que está sempre tentando interagir e acaba falando mal dos críticos dele. Basta ver que antes ele acabou brigando com os blogueiros, chamou os blogueiros de desocupados e aquela história. Não vou mencionar tudo sobre isso porque não é o objetivo. Simplesmente eu queria comentar e dizer que Deus abençoe o novo Papa. Exatamente, que Deus possa abençoar e que esse novo Papa consiga realmente fazer coisas boas lá onde ele está na Igreja Católica. O segundo assunto que eu queria comentar é sobre o doutor em divindade. Isso mesmo, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre Marco Feliciano, o famoso doutor em divindade. Bom, duas coisas. Primeiro, toda essa polêmica envolvendo negros, envolvendo homossexuais, envolvendo o pastor Marco Feliciano, é uma coisa que já está enchendo a paciência. É verdade, já estou de saco cheio de tanto ouvir falar. Tem evangélicos que não querem o Marco Feliciano lá na Comissão de Direitos Humanos. Os homossexuais não querem ele lá. Agora o partido dele está se reunindo para decidir o que vai fazer. Mas eu acho que ele tem tanto direito de estar lá como qualquer outra pessoa. Afinal, foi uma votação. As pessoas colocaram ele como deputado. E os deputados votaram e colocaram ele lá na Comissão de Direitos Humanos. Ele pode sim ter se equivocado e feito declarações sem noção, como aquela do continente africano e da maldição. Ele pode sim ter cometido algumas gafes ao falar sobre os negros e sobre os homossexuais, mas muitas vezes ele vem a público, corrige o que ele falou. Então o Marco Feliciano ele tem todo o direito de estar lá. A grande questão que eu queria comentar não é sobre ele estar lá ou não estar, porque para mim não faz diferença. Os evangélicos, alguns comemoram, outros ficam tristes porque estão sendo mal representados na visão que eles têm comentado. Eu queria falar sobre o que é um doutorado em divindade. Primeiro, para que alguém possa ser doutor em divindade, ele primeiro tem que ser formado em teologia. Isso mesmo, tem que ser um bacharel em teologia. Depois, provavelmente, ele tem que ter anos e anos de ministério, tem que estar envolvido realmente com a obra e tem que ser uma pessoa que produz conteúdo acadêmico. Se compararmos doutores em divindade de outras igrejas, doutores que têm títulos honoríficos, a gente vai ver que tem uma grande diferença. Mas vou chegar onde eu realmente queria. Eu queria falar sobre o site que vende esse doutorado em divindade. Eu surtei, eu fiquei indignado. Por R$ 999 você compra um doutorado em divindade. Isso mesmo, de R$ 10.000 por apenas 990. Se eu soubesse disso antes, não teria feito uma faculdade, estudado tanto tempo. Porque uma faculdade de teologia, ela custa mais de R$ 30.000. Numa boa instituição como Mackenzie,
como a UBRA ou como alguma outra faculdade, como a Faculdade Batista, a mensalidade de um seminário ela é cara. Ela é muitas vezes mais do que as pessoas podem pagar no momento que são jovens. Então eu fiquei impressionado por apenas R$ 999 um curso de doutorado em divindade. É isso mesmo que você está ouvindo. Dizem eles que o preço era R$ 10.000. E no site dessa empresa, que tem mais cara de enrolação, diz ali que é o único curso indicado pelo pastor Marco Feliciano. Então, o deputado lá, ele tem esse DD, doutorado em divindade. E assim, você vai estudar 20 apostilas. Eu não vou nem mencionar os tópicos delas, nem vou dizer que na faculdade você vê todos aqueles tópicos e aprende muito mais, e não é igual esse doutorado em divindade. Eu faço essa crítica porque, como teólogo, eu tenho sim que defender os meus colegas que estudaram 4, 5, 6 anos para se formar, tem mestrado, doutorado. Eu ainda não tenho mestrado, ainda não tenho doutorado, e não vou pagar R$ 1.000 por um título que as pessoas vão dar risada da minha cara. Se eu falo para alguém que realmente faz um mestrado em qualquer outra área, física, português, direito, qualquer um que é mestrando vai rir da minha cara. Qualquer mestre, qualquer doutor, se eu falar que paguei R$ 1.000 no mestrado, vai rir da minha cara. Vai dizer, você foi enganado. Exatamente isso. Não existe isso. São cursos livres que eles colocam esses nomes de doutor em divindade para aumentar o ego das pessoas. Então fica o meu desabafo. Eu acho que o Marco Feliciano não deveria deixar de ser deputado, não deveria abrir mão de estar lá no lugar que ele está, na Comissão de Direitos Humanos. E outra, eu acho que ele deveria abrir mão sim desse doutorado em divindade, deveria vir a público e reconhecer e fazer realmente um mestrado, um doutorado numa instituição que vai dar uma boa base. Bom, essa é a minha crítica. Se eu estou errado, aceito argumentar, aceito discutir, e se eu mudar de ideia, eu venho, faço um vídeo e explico o porquê. E o terceiro e último assunto é a mais polêmica versão de Bíblia da atualidade. Isso mesmo, você não ouviu errado. O terceiro assunto é sobre a mais polêmica versão da Bíblia em português. Que Bíblia é essa? Não é a NTLH. Isso mesmo, não é a nova tradução na linguagem de hoje. É sim a Bíblia Freestyle. Exatamente, já existe uma versão da Bíblia que é em forma de paráfrase. Não é uma tradução, é sim uma paráfrase. Se você não sabe o que é paráfrase, acesse o nosso blog, que o link vai estar embaixo do vídeo, e você vai descobrir o que é uma paráfrase. Você vai descobrir tudo sobre isso. Nem tudo, mas o Ariovaldo Júnior, né? Ariovaldo Júnior, não confunda com Ariovaldo Ramos. Não, um não é pai do outro, apesar de ser Ariovaldo Júnior, não é filho do Ariovaldo Ramos. Bom, se você não sabe quem é Ariovaldo Júnior nem Ariovaldo Ramos, você deve acessar mais a internet, você deve se informar mais sobre a igreja brasileira. Então o Ariovaldo, ele começou esse projeto da Bíblia Freestyle, publicando capítulos todos os dias numa linguagem popular. Na verdade, não uma linguagem popular, uma linguagem que é falada hoje. Por exemplo, narrando o exemplo em que Maria fica grávida do Espírito Santo, ele diz o seguinte: e o ultrassom celestial, né, mostrou que Maria estava grávida. Então ele usa uma linguagem bem popular. O que realmente é o polêmico é que ele usa uma linguagem que a gente não está habituado a ouvir na igreja. Ele diz alguns palavrões, ele usa palavras que a gente não imaginaria um pastor falando, mas ele sim faz uma defesa do porquê que ele usa isso. Então, em uma espécie de entrevista pelo Facebook, não entrevista formal, eu perguntei para o Ariovaldo: Ariovaldo, e se alguém cita para você Efésios 4:29, onde diz que a gente não deve usar a palavra torpe ou palavra torpe? Ariovaldo, e se alguém cita para você Efésios 4:29, onde diz para a gente não falar a palavra torpe? Então ele me respondeu que palavra torpe é você dizer para o irmão o seguinte: você é uma bênção, quando por outro lado você está querendo dizer esse irmão é uma merda. Exatamente, como a linguagem que ele usaria. Ele não falou a palavra merda, mas é o que a gente muitas vezes tem vontade de falar, mas não fala. Muitas vezes a gente dá um tapinha nas costas de alguém e diz: esse irmão é um fracasso, esse irmão não tem jeito, esse irmão é uma pessoa sem futuro. Mas nós dizemos: Deus te abençoe, querido irmão, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados. Exatamente, muitas vezes nós pegamos na mão do irmão do lado, mas queremos que ele morra. Exatamente, perguntamos
como você vai? A pessoa diz, estou bem, quando na verdade ela não está. Então a palavra torpe, no entendimento da Bíblia Freestyle, é muito mais do que simplesmente a gente falar um palavrão. Eu aconselho vocês todos a acessarem, vejam com seus próprios olhos, leiam sobre a Bíblia Freestyle, leiam ali a paráfrase. Não tem o objetivo de substituir a sua leitura bíblica. Exatamente. Ele não tem o objetivo de que você leia somente essa Bíblia Freestyle, pois ela é uma paráfrase. O objetivo dela é que você possa ler e as pessoas que não leem a Bíblia também comecem a ler e sejam despertadas a ler a Bíblia. Isso mesmo. Ele não está fazendo uma apologia contra a Bíblia nas outras versões. Ele está simplesmente contando a história como muitos pastores contam no púlpito, com suas próprias palavras. Bom, já estou entregando um pouco o que é a paráfrase. Então eu aconselho, leiam, divulguem para os jovens, e se você se escandalizar com alguma coisa, olhe para a sua vida e veja se você não faz coisas muito piores do que aquilo que está escrito. Esse é o fim do vídeo. Clique em joinha. Quem é do Rio Grande do Sul, clique no botão de legal no Facebook. Pois é, joinha é legal aqui no Rio Grande do Sul. Ajudem a compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal. Se você é de Portugal, subscreva no canal, se inscreva no canal e ajude a divulgar. Eu vou deixar os links aqui embaixo, como eu falei, e muito obrigado e até o próximo.